Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Cavalcante mais uma vez com um papo super interessante aqui com Carlos Martins da Kinea, né? Kinea é um dos principais fundos do Brasil, né? O Carlos é um dos principais gestores aí, até a minha mãe investe no seu fundo, Carlos, então olha a responsa aí, viu? Estou me sentindo mais. Aumentou a barra aqui, hein? Olha a responsabilidade. Você sabe, cara, eu tô me lembrando de uma coisa agora, há uns 6 anos atrás, antes de 2020, 2018, 2019, quando começou essa guinada dos fundos imobiliários no Brasil, eu ainda não tinha muita experiência, e eu perguntei a 2 amigos meus, né, o Carlos Ferrari e o Arthur Vieira, que não é meu amigo, mas a gente tava batendo um papo, e aí um papo, cara, mas qual é o fundo, assim, para minha mãe colocar o dinheiro dela, né? Qual é o melhor fundo? Pô, o da Kinea, tal fundo da Kinea. Vá lá que não vai ter. Então essa reputação já vem de muito Bacana. tempo, então por isso eu quero ouvir um pouco de você aí, e seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, vai ser ótimo o nosso bate-papo aqui. Acho que é sempre importante a gente contar um pouco do que a gente faz, seja do ponto de vista de falar com gente que pode investir na classe, mas mais do que isso, contar o que a gente tem feito com o pessoal do setor imobiliário. E acho que a Kinea vai fazer 18 anos esse ano, e quando a gente começou, era super difícil as pessoas entenderem o que a gente fazia, e eu acho que ainda tem muita gente que acha que não é elegível, assim, a falar com os fundos, mas isso vem mudando muito rápido, assim, e o momento eu acho que é importante. Aí a gente está vendo o dinheiro da poupança, que é um dinheiro super importante para o setor escasseando, e a gente está vendo mais gente experimentando fazer coisas com o mercado de capitais, com fundos e tal. Então, acho que é um ótimo momento para a gente trocar ideias aqui. E você sabe que é até interessante o caminho da gente não ter se cruzado antes, porque a DIC nasceu em 2006, lá no Nordeste, para ligar investidores internacionais com aquele boom imobiliário que estava tendo. E rapidamente isso foi migrando para a parte de funding, né? E a gente foi adquirindo certa expertise nisso. E desde 2006 a gente faz um evento de funding imobiliário que é bastante importante. E uma coisa que eu me lembro muito, pegando o gancho que você falou aí, é como eram despreparados, a nossa turma era despreparada, né? A gente chegou a trazer mais de 200 investidores internacionais para o Nordeste e quase que nenhum negócio foi feito porque a turma não sabia nem que era TI, né? Então, assim, mostrava uma foto do prédio, etc e tal, parte de governança mesmo, contabilidade. E quando você pega essa mesma turma hoje, Carlos, pô, tão bacana a evolução deles, né? E muito mais gente chegando, precisando ouvir isso aí um pouquinho. Tá elegível, não tá? Né? Porque fica de qualquer maneira aquela imagem, né? Assim, é muito distante. E dito isso, assim, eu queria começar um pouquinho falando desses 18 anos aí, né? Como foi, cara, assim, a criação da Quinela? Ela tem essa relação com o Itaú, né? Isso aconteceu desde o início. Você está na Quinela desde o início também. Conta pra gente, nivelando um pouco da história e quem é a Quinela hoje, né? Assim, para quem não ouviu falar, se situar. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Na verdade, eu vim do mercado financeiro, eu trabalhei
a primeira fase aqui em banco, num banco chamado Bank Boston. Comecei minha carreira lá como trainee, andei por várias áreas do banco e era um banco filial de um banco americano. Em 2004 ele foi vendido lá fora para o Bank of America. O Bank of America tomou a decisão de não ter operações internacionais. Ele, em 2006, acabou vendendo as operações. Ele, na verdade, ele fez uma troca, ele entregou o banco e recebeu cotas do Banco Itaú. Então, naquele momento, ele vendeu o banco no Brasil e foi assim que a gente se aproximou do Itaú. Então, isso foi lá em 2006. E naquele momento, uma pessoa com que hoje é o CEO da Quiné, ele era um vice-presidente do Boston. Ele teve ali uma conversa com o CEO, que era o Roberto Setúbal, para dizer, olha, acho que ele teve um convite para ficar no Itaú. Ele era o vice-presidente mais jovem naquele momento. E ele agradeceu o convite para ficar na organização. Ele falou, eu quero empreender, eu quero abrir um negócio, eu quero abrir uma asset. A partir dali começou uma provocação mútua, que foi por que o Itaú não poderia participar de empreender junto com o Márcio. E aí, nesse momento, eles trazem a McKinsey para pensar o modelo, para ter um negócio que o Itaú fosse também participante, e eu entro nesse momento. Então, na verdade, estou desde do projeto, do que seria, não tinha nem nome, né? Do que era um negócio ainda, não era nem uma empresa apartada, e o projeto foi muito interessante, porque a McKinsey veio e ajudou a gente a organizar esse processo, de olhar modelos lá fora, modelos no Brasil. Isso é 2006, então, assim, o mercado era praticamente não tinha nada de real estate, eram fundos, tinham já casas que estão aí, mas ainda era muito pequeno, pouco conhecido. E aí a gente acabou montando uma empresa, acelerando um pouquinho mais essa história, que o Itaú tem participação, então a gente começou a Quinéa junto com o Itaú, montando tudo, nome, alugamos, trouxemos, montamos toda a estrutura de modelo organizacional. O Itaú hoje, basicamente, a gente tem um acordo com o Itaú, ele participa do conselho de administração. A gente é uma empresa separada, inclusive fisicamente, e esse era um dos motivos que foi muito interessante para a gente começar numa startup. E todo mundo falava, olha, é importante que eles fiquem focados nesse negócio, mas que você traga gestores que querem montar suas empresas. Você precisa ter empreendedores, porque se você quiser um executivo, eles querem ir para o banco e não ir para o startup. Então, precisava ser uma sociedade. Então, a gente tem 20% da Quiné, o Itaú tem 80%. Esse é o nosso modelo, a gente divide os lucros aqui. E a gente começou basicamente com 3 classes de ativo. Era hedge funds, os multimercados, private equity. E o imobiliário, na época, ele era uma opcionalidade, porque o mercado era tão pequeno e lá fora já era tão grande que quando a gente estudou, falou, olha, eu acho que a gente vai botar o pé, porque esse mercado pode crescer, mas hoje não, muito, muito, muito pequeno. E aí, desde então, eu acabei sendo alocado para olhar isso, e a nossa primeira incursão por essa área foi, a gente, nesse momento, a empresa fica pronta para começar a operar em 2007, né? Então, a gente faz o business plan em 2006, ficamos 9 meses negociando acordo de acionistas com o Itaú, o que eu levo para o conselho, o que a gente toma, tal. Aqui teve muita discussão, mas foi muito boa. O Itaú é um parceiro muito interessante, assim, deixou a gente tocar a empresa e tem todos os seus desafios. E naquele momento a gente sentou, eu comecei a olhar o negócio imobiliário, muitos sócios ex-bancários, falei, a equipe precisa ser uma equipe imobiliária. E a partir dali, hoje eu tenho aqui mais de 30 pessoas, tem ninguém de banco, assim. Eu fui trazendo gente da indústria e os primeiros fundos que a gente teve eram fundos para virar sócios das espécies dos projetos, porque você teve uma onda ali dos IPOs, e aí tinha os órfãos dos IPOs, nas empresas que não tinham, falavam, acabou meu negócio, porque eu não vou ter mais dinheiro para comprar terreno, que só as empresas que fizeram IPO, a gente montou um fundo para virar sócio, ajudar a comprar terreno, e essa começa a história. Então, isso é lá, 2008, começam nossos primeiros fundos. Então, residencial é um negócio que a gente já faz há muito tempo. E aí, vou dar um salto para hoje, assim, né? Então, hoje a gente é uma empresa... Aí, a gente começou com umas 15 pessoas, assim, era bem, bem enxuto. Hoje, a gente é empresa mais ou menos de uns 130 bi de ativos sob gestão. A gente manteve as 3 classes originais, os multimercados, private equity e imobiliário. A gente agregou mais classes de ativos, então hoje a gente tem, além dessas, infra, agro, infra, a gente tem tanto dívida como equity, o real estate, o imobiliário, a gente tinha basicamente capital, então era entrar em projetos, a gente criou uma área que hoje é bastante grande de dívida, são os fundos imobiliários que carregam CRI. Então hoje a gente é um player bastante grande
nos mercados que a gente está. Então, a gente é um dos maiores players de fundo imobiliário, um dos maiores players de infraestrutura. Private Equity, a gente tem uma participação é um play mais de participação minoritária, então nesse mercado a gente é relevante. A gente é bastante grande nos multimercados, em previdência. Hoje a gente tem mais ou menos umas 220 pessoas, trouxemos mais sócios ao longo da trajetória. E esse é um business assim que ele é um business de escala, então essa coisa de ser grande, logicamente traz orgulho para quem está desde o começo, e esse ano a gente vai fazer 18 anos, mas mais importante é ser grande me ajuda a trazer e reter gente, esse é um business de pessoas, é bem importante. Dois, hoje eu consigo estar no deal flow dos principais mercados, ou seja, naturalmente as empresas, os players de mercado vêm conversar com a gente para comprar, para investir, para fazer coisas juntos. Então isso é bom porque eu tenho uma visão muito interessante do mercado. E aqui a gente tenta ter um ambiente de trabalho bacana também para essas pessoas, além de serem bem remuneradas, estar num cavalo que cresce, né, ter um lugar que elas possam se desenvolver. Esse é um pouco do conceito da empresa. É um business de pessoas, a gente tem um turnover super baixo aqui na Quineia. E nos últimos anos, eu diria que a gente ganhou um espaço mais relevante nesse mundo de desenvolvimento imobiliário, que acho que é um pouco o nosso público aqui hoje, fazendo muito mais coisas, inclusive pelo movimento que está acontecendo, né? Eu comentei que hoje tem muito menos dinheiro de TR, né, que era o grande fomentador aqui de funding da indústria. Esse dinheiro cada vez mais escasso, mais direcionado para a pessoa física financiar. A gente tem feito muitas coisas, seja em equity, seja em dívida, permuta, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas a gente tem feito bastante coisa. Então, o mercado de capitais ele se aproxima muito da indústria real, que eu acho excelente. Assim. Então, a gente é muito próximo da turma do Secov aqui em São Paulo, falando com muitos incorporadores, mas a gente não faz equity alto padrão residencial, a gente está mais focado em São Paulo, mas financiamento, permuta, a gente tem olhado as principais capitais aqui. Eu falo para todo mundo aqui é elegível, né? A gente quer fazer negócio com bastante gente. O nosso business é um business de tamanho, de escala, assim, então... E a gente, acho que o lado bom é que a gente, pelo nosso tamanho, a gente faz as operações praticamente inteiras, eu não vou lá distribuir a operação, a gente bota tudo para dentro, e tem uma equipe bem imobiliária que acho que ajuda muito essa interlocução. Né? Então, uma das coisas que os meus parceiros de negócios falam que é um diferencial nosso é ter um time bastante imobiliário que entende bem as dores aqui. Não quer dizer que eu vou ser mais... Eu preciso ser aqui, não duro, mas eu preciso seguir aqui umas regras do nosso processo de investimento, porque o dinheiro não é nosso, né, dos nossos investidores e tal. Mas acho que você tem uma turma que entende muito as dificuldades do parceiro e vem propondo soluções que funcionam do ponto de vista de risco nosso, mas que às vezes ajuda o parceiro aqui a atravessar momentos de certa instabilidade. Assim. Show. Cara, e quais são os grandes números hoje da Quineia, tanto no global quanto no setor imobiliário específico? A gente tem, então, 130 bi de ativos sob gestão na empresa inteira. A área imobiliária hoje tem mais ou menos 33 bi, 33, 34, varia um pouquinho conforme o valor das nossas cotas aqui no mercado secundário. A gente tem 12 bi mais ou menos de infra, uns 3 bi de infra equity quando a gente investe no projeto na capital. Tem uns 2 a 3 bi em agro, 6 bi e meio em private equity, uns 30 bi em hedge funds, eu diria mais uns 30 bi em previdência aqui, que aí é crédito e tal. Então, esses são os grandes números. A gente não está em todos os mercados, mas nos mercados que a gente está hoje, a gente é relevante. O agro é um mercado super grande, a gente tem o maior, apesar de ser pequeno na Quineia, ele é o maior fundo já de agro. É um setor que tem os seus desafios, então a gente vai crescendo mais devagarzinho aqui para ir construindo essa história, como a gente fez em todos os outros negócios. E aí no imobiliário, que é mais o nosso foco aqui, a gente já é hoje bem grande, aí a gente tem crédito, a gente tem desenvolvimento, a gente tem aqueles fundos de renda, compra prédios, galpões logísticos e tal, e tem uma área que a gente chama de Fund of Funds, que eu recebo mandato de clientes para investir no mercado imobiliário de fundos listados. Assim. Então, e a turma do imobiliário, só para dar uma referência, a gente tem mais ou menos umas 50, 55 pessoas aqui hoje, então é bem intenso de gente. E estão olhando outras classes imobiliárias para começar também a operar nelas. Assim. Então, esse é um pouquinho dos grandes números aqui. Carlos, quando a gente falava assim, há poucos anos atrás, inclusive, sobre mercado de capitais, fundos, etc., as gestoras,
O grande dinheiro estava ali em shoppings, galpões logísticos, né, prédios corporativos aqui em São Paulo, e saía de Pinheiros ou de Itaim, sei lá. Pinheiros não, nem chegava em Pinheiros, né? É, Pinheiros está chegando agora. Mas a turma já virava o nariz, né? Interior de São Paulo, não. E assim, as classes de ativos, assim, os riscos que estão tomando hoje, né? Os tipos de projetos e a criatividade também das operações aumentou muito, né? Explica para a gente aí, fora o óbvio, o que é que vocês têm feito? O fora do óbvio, não só em tipo de operação, mas em ticket, e em localização, em geografia. Então, a gente tem, no imobiliário, vou falar um pouco do desenvolvimento, depois a gente fala dos outros, a gente tem três atuações principais aqui. Uma que é o nosso DNA, que desde da fundação da empresa, que é virar sócio de incorporadora no projeto. Então, a gente fez a gente tem, acho que, uns 180 projetos que a gente investiu até hoje. No passado, a gente espalhou bastante geograficamente, a gente foi do Maranhão até Curitiba, a gente teve projeto em São Luís, Aracaju, Vitória, Águas Claras, ali da cidade de Brasília, Rio de Janeiro, Rio não, Curitiba, São Paulo, interior de São Paulo, capital, interior. Então, num primeiro momento, a gente espalhou bastante. Só que a gente tinha um desafio aqui, que era como é que eu escalava esse negócio, porque na tradição, e era o foco no médio padrão, assim, médio, médio alto. Então esse era o foco inicial. Por quê? Porque eu tinha uma demanda muito grande. Lembrar que em 2009, 2008 não tinha ainda, estava começando Minha Casa Minha Vida ali, talvez até um pouquinho mais para frente, acho que é 2009 começa Minha Casa Minha Vida. Então era um produto médio, o ciclo era longo, o investidor precisava de dinheiro ali, principalmente para fazer o pagamento do terreno e tudo mais. Saltando para hoje, o que a gente tem feito mais aqui? Equity, a gente tem preferencialmente indo para projetos de altíssimo padrão. Então a gente está bastante atuante nesse mercado. Por quê? Primeiro que os terrenos são muito caros, e aí é basicamente São Paulo, 6 bairros aqui. Então é um raio em torno do Parque do Ibirapuera, que é onde eu tenho muita escassez de terrenos, e aí eu consigo, os terrenos são muito caros, e aí os sócios precisam de sócios financeiros. Então a gente tem feito muita coisa nos Jardins, na Vila Nova, Itaim, Paraíso ali perto do parque e tal. Esse é o nosso business de alto padrão, sempre em parceria com incorporadoras tradicionais desse mercado. Então esse é um business que a gente está bastante atuante, com tickets grandes assim. E comprando terrenos, os terrenos estão cada vez mais caros, os preços de metro quadrado de São Paulo subiram muito. Aí a gente tem mais duas estratégias. Uma que eu chamaria de um mezanino, que é a gente compra terrenos e troca por uma permuta financeira com as incorporadoras. Qual a vantagem? Só que assim, eu chamo de mezanino porque eu tenho um retorno mínimo nessa estrutura. Então ela não é exatamente dívida, mas não é exatamente equity. Então a gente vai lá, compra o terreno, troca por um percentual do VGV, uma pergunta financeira. Isso a gente tem feito mais pelas capitais, não só São Paulo. A gente olha para as empresas, e aí eu vou olhar para empresas, eu vou olhar o tamanho da empresa, a qualidade do projeto, e a gente está sempre querendo olhar parceiros. A gente sempre tem uma discussão aqui de escala, né? Então, como é que tem que ser um parceiro? Não é que eu vou conseguir colocar muito dinheiro, talvez, num projeto, mas talvez ele tenha um fluxo de projetos que a gente pode escolher 3 ou 4 ali, para alocar, num período de 6 anos, a gente faz um programa que eu consiga colocar, sei lá, 80, 70 milhões de reais em 3 ou 4 projetos, num horizonte razoavelmente curto aqui. Para a gente participar desses programas, o repagamento vem das vendas. Para o investidor, isso vai ser se eu entrar bem no início, né, eu vou ser o permutante do terreno. Então, por isso que eu digo que ele é um mezanino. Isso é algo que as empresas, quando estão na fase de comprar terrenos, pode ser um parceiro interessante. Isso a gente tem feito bastante. Então, e aqui eu sempre vou olhar histórico daquele incorporador nessa indústria. Então, ele está no mercado, ele já faz isso há bastante tempo naquela praça, isso para mim é super importante. Eu vou olhar a qualidade do projeto e a qualidade do crédito, do balanço desse incorporador. E aí a gente toma a decisão. Isso é um negócio que a gente faz. Eu toco aqui a área de tijolo, né, que a gente fala que é a área capital, a área de equity. Eu tenho um sócio que toca a área de dívida. E esse tipo de operação, que é mais meio crédito, meio equity, a gente faz a 4 mãos.
mas a gente tem sido bastante atuante nesse mercado por causa dessa escassez aí do financiamento de TR. E o outro negócio que a gente faz... Não, eu ia fazer uma pergunta, mas termine, por favor. E a última é financiamento de obra tradicional, que nem plano empresário. Aí é em cima de... Vou desembolsando conforme a obra vai acontecendo. Lá na frente, começa a ter as vendas, a gente começa a receber o retorno desse financiamento, né, quando você faz o repasse do cliente. E só para te dar uma perspectiva, assim, o último número que eu tenho na cabeça é entre capital já desembolsado e já comprometido, entre permuta e obra, a gente tem mais ou menos uns 3 bilhões. A gente deve ter em desenvolvimento mais 1,5 bilhão. Nesse desenvolvimento tem residencial e tem um pouco de logística também. Então, e esse é um mercado que a gente acha que ele só vai crescer, porque a gente está vendo cada vez mais o dinheiro escasso no TR, e mesmo quem tem acesso hoje por caro, né, os preços estão altos, assim, e eu acho que é um dinheiro que não... Pela primeira vez, desde que eu comecei aqui, né, todo mundo falava assim, o dinheiro da poupança vai acabar nos próximos 2 anos. E chegava lá e não acabava, e não acabava, não acabava. Eu acho que agora mudou um pouquinho essa equação. Tudo bem que o juros sobe, o dinheiro migra, mas eu acho que essa coisa do advento das plataformas digitais, que você tem todo esse pessoal aí procurando cliente, hoje você tem muito mais gente ligando para o cliente falando, não deixa seu dinheiro na poupança, bota num fundo DI, bota numa LIG, bota num fundo imobiliário, bota num fundo de crédito. Então, você tem muitos atores convencendo o cliente a tirar o dinheiro da poupança. Então, a minha sensação é que, primeiro, o tamanho da indústria está muito maior, né? Na verdade, a indústria não recuou, mas ela não cresce na velocidade que você tem de necessidade de financiamento. Então, a minha sensação... A própria sofisticação, né, das pessoas, né, também, com todas as também. informações que estão chegando, essa educação financeira, né, que está tendo, junto com a capilaridade né, de todos né, essa turma aí de corretores. E poupança, a gente fala com o pessoal que entende bem aí do cliente da poupança, não é só um cara pequeno, eles falam que mais ou menos metade do saldo é um cara menor, menos sofisticado. Mas tem muita gente com bastante dinheiro, mas muito conservador, ou está numa praça mais distante das grandes capitais, que nem tem lá um atendimento muito bom, que ele deixa na poupança, porque ele fala que é seguro e tal, com bastante dinheiro. Eu acho que isso mudou, assim, né? Hoje você tem gente trabalhando, essas plataformas estão em todos os lugares aí, o que é bom. Então isso traz conhecimento e tal. Explique para a gente, assim, essa questão estrutural que está havendo de imigração da poupança para os outros e a própria cenário macro aí que está acontecendo de recursos, né, com os bancos. Os bancos também, né, além de estar mais caro, né, eles também hoje estão com algumas restrições. O que é que está acontecendo nessa placa tectônica de mudança aí? E tenta explicar para a gente o que é conjuntural da taxa alta e o que é que pode estar sendo estrutural. Eu acho que então, assim, vou falar primeiro, porque assim, era natural o incorporador, desenvolvedor ir para o banco tomar o famoso plano empresário, né? Assim, é um mecanismo que ele já conhecia, TR, né, que é uma coisa quase pré-fixada, assim. Então era meio natural falar, não, financiamento de obra eu vou aos 4, 5 grandes aí que tem no mercado, os bancos grandes. Só que o que aconteceu nos últimos anos é que você teve essa subida da taxa de juros. Então, a primeira coisa que a subida da taxa de juros faz é, bom, eu sou poupador da poupança, eu estou ganhando TR mais 6 aqui, e eu tenho chance de botar num dinheiro num negócio que está me dando acima de 10 aqui. Então, começa a ter uma migração. Então, eu saco o dinheiro da poupança e jogo para produtos que me paguem mais. Eu vou dizer que isso aqui está no pessoal um pouco mais sofisticado, com um pouco mais de recurso, que é aqui assediado ou acessado pelas todas as plataformas, os bancos, todo mundo que tem produto. Então, você tem um saque para isso. O segundo, a gente passou por momentos também nos últimos anos, e vou puxar desde a pandemia para cá, que muita gente teve que usar suas reservas que estavam na poupança para pagar conta, né? Você teve uma inflação mais alta, você teve lá atrás desemprego maior. Então, saque para uso e saque para realocação. Então, a poupança acabou perdendo recursos nesse processo. É o que você falou, sofisticação do investidor, taxa de juros mais alta, e eu preciso gastar para pagar as contas aqui, que só meu salário não está funcionando. Então, e você teve um crescimento da indústria, né? Se você assim, é muito impressionante o que aconteceu da pandemia para cá, né? Você teve um boom aqui imobiliário, um aumento dos custos, né? Então, o NCC ali pós-pandemia explode pela desorganização da cadeia de produção e tudo mais. Então, você tem um imóvel mais caro, precisa de mais dinheiro, a poupança está mais restrita,
por essas questões que eu comentei. E aí os investidores, o incorporador, na média, ele sempre alavanca, ele sempre toma dinheiro para fazer as obras dele. Assim, é meio natural isso. Uhum. Então ele olhou e falou, bom, bateu no banco, o banco falou, putz, talvez eu faça uma obra, mas não faça 3. E ele começou a olhar para os fundos como uma fonte de capital. E você falou muito bem, assim, hoje dificilmente eu chego no incorporador que teve 0 experiência com fundo, ele já viveu alguma experiência. Então as empresas, primeiro, estão muito mais sofisticadas de forma geral, ou às vezes não teve experiência, mas ele já está mais preparado. Ele foi lá, conversou com alguém, então, o que é estar preparado, né? É ter conseguir dar informação sobre o projeto, estar organizado os seus projetos numa SPE, para você separar o risco, para poder afetar o patrimônio. Então, as empresas vieram se sofisticando, e eu acho que cada vez mais as empresas, acho que às vezes tem um pouco de um preconceito de muita gente achar, tem muita gente boa espalhada pelo Brasil inteiro, porque residencial, todo mundo mora em todos os lugares, tem renda em todos os lugares, então tem produto médio, produto mais alto padrão. Né? Você pode falar de outros mercados aqui que você fala, escritório que está mais em São Paulo, que todas as empresas estão aqui, mas residencial é todos os lugares. E aí você tem essas empresas que às vezes acham que não são elegíveis a fazer um negócio com fundo, e não é verdade. Assim, eu acho que tem muita empresa boa, eu me surpreendo ainda muito quando recebo gente aqui na empresa que nunca fez, vou dar um caso de um mês atrás, veio uma empresa que era gigantesca, usa pouquíssima dívida, e agora ele está achando que talvez seria bom colocar um pouco e tal. E às vezes é aquela coisa assim, meu modelo não encaixava, não sei se eu sou elegível. É todo mundo elegível. Se você... Acho que a vantagem de fazer com o fundo é que você vai ter um cara ali que vai te trazer talvez até uma tecnologia um pouco diferente. A gente vê muita coisa no mercado e nessa interação que a gente tem com as empresas, a gente tem uma troca aqui também. E você abre uma nova fonte de captação, de funding para os seus projetos. Assim. Então, a gente hoje em financiamento à obra, a gente olha o Brasil inteiro. A gente está mais nas capitais, eu não vou para lugares talvez distantes, porque assim, o meu negócio aqui é selecionar bem o parceiro e a localização, selecionar bem o projeto, e a terceiro tripé é monitorar. Eu preciso estar perto desse parceiro, eu preciso acompanhar o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de questão de distância, porque o meu cara aqui, a gente tem parceiros que fazem um monte de coisa para a gente acompanhar a obra e tudo mais, mas ele não pode ter muita dúvida que ele tem que ir lá ver o projeto, né? Então, e a Kineda, basicamente, São Paulo, tem um pouquinho de gente no Rio, assim. Então, talvez lugares muito distantes eu tenho uma questão física aqui que às vezes me impede, mas, em geral, a gente hoje está bem espalhado, a gente está no Nordeste, está no Centro-Oeste, hoje com financiamento de obra, com permuta, e muita gente boa aí que às vezes acha que não vou acertar e tal. Minha sugestão, cutuca o fundo, pode ser a gente aqui, mas pode ser um concorrente, aqui é um concorrente, um outro player de mercado. Eu acho que tem que ter essa experiência. No mínimo, para até você fazer uma autoanálise se eu estava preparado ou não estava, o que falta para um fundo poder considerar fazer negócios comigo. Acho que todo mundo tem que exercitar. Eu olho, não tenho bola de cristal aqui, mas pela primeira vez eu acredito mesmo que o dinheiro da poupança vai ser um recurso mais escasso. E o mercado de capitais vai ganhar mais participação de mercado, ele veio para ficar mesmo. E aí quem precisa na sua equação tomar dinheiro precisa conversar com essa turma, assim. Bacana. Carlos, qual é o ticket mínimo, o range aí mínimo aí para trabalhar com a Kinea? E fala para a gente como é que é a originação. A originação de vocês é própria, a originação de vocês é terceirizada, a pessoa bate na porta. Como é que funciona esse processo de Olha, originação? vou falar da originação e depois eu falo dos tickets aqui. A originação, ela vem de todos os lados, tá? A gente gosta bastante de fazer originação própria. E a gente foi estruturando os nossos modelos para ser dessa maneira. Então, e aí é aquela coisa, bate na porta mesmo. Liga aqui na Kinea, manda e-mail para a gente. Se quiser mandar e-mail para mim, depois eu deixo meu e-mail. A gente vai direcionando para os times. Porque, às vezes, a gente não tem nada contra alguém que é uma boutique. Às vezes, a boutique ela é importante até para ajudar o nosso candidato aqui, talvez ele se organizar em termos de informação e tudo mais. Então, a gente não tem nenhum problema quanto a isso. Mas a gente tem muita gente que entra direto, a gente senta, explica como é que funciona,
ele conta um pouco a história dele, e aí a gente vai vendo ali se faz sentido ou não. Então, eu diria que o que a gente gosta aqui? A gente gosta de ser dono o dia inteiro do projeto, da dívida, do que a gente estiver fazendo. Então, vamos fazer um financiamento. Assim, a gente não é uma casa, a gente não tem problema de dividir, mas a gente prefere dar o dinheiro inteiro. E como a gente é uma casa grande, eu consigo fazer isso. Para mim é melhor, né? Eu vou monitorar um negócio de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, é o mesmo custo, o mesmo tempo alocado, eu prefiro o maior aqui. Então, a gente gosta de originar e a gente gosta de comprar 100%. Originação pode vir de uma boutique, pode vir de um banco de investimento, ou pode vir alguém batendo na porta e a gente atende a todo mundo aqui. Esse é o nosso negócio. Sai daqui, né? Tem e-mails de relacionamento e tudo mais, então acho que podem bater aqui na casa que a gente tem interesse de falar com todo mundo, assim. Ticket, depende um pouco do que a gente estiver fazendo. Eu diria que hoje o nosso problema é assim, quando eu faço permuta e faço financiamento à obra, a gente monta tudo isso para virar o lastro para eu botar num CRI e vai virar para o nosso fundo de CRI. E essas estruturas, volumes muito pequenos, ela tem custos fixos altos, então acaba ficando caro para o nosso tomador de recursos. Eu diria alguma coisa de uns 30 milhões é um ticket para uma obra ok, muito menos que isso, os custos ficam muito caros. Mas assim, estando na dúvida, entra aqui, manda contato, fala, sou empresa tal, estou querendo entender melhor. A gente tem pessoas dedicadas a só falar com potenciais novos tomadores, assim, para explicar um pouco do nosso modelo mais detalhado. Mas, de novo, a gente quer conhecer mais gente, a gente quer pulverizar mais. E o fato de você vir direto diminui os custos transacionais, porque não tem que pagar ninguém no meio do caminho, né? Então, essa é a vantagem. A gente, na Quineia, a gente não cobra nada além da taxa da transação, porque eu já sou remunerado pelos investidores. Então, diria assim, não tem nenhuma taxa de estruturação, taxa de... Não tem, isso é tudo aí o spread da transação, porque o nosso trabalho já é remunerado pelo investidor que botou dinheiro aqui. Então, às vezes, vir direto pode facilitar. Carlos, o que está acontecendo com captação, né? Nos últimos anos têm sido difíceis, né? Talvez menos difíceis para a Quineia. Não, tá desafiador para todo mundo, mas assim, a gente cresceu muito, né? Assim, desse tamanho dos 33 bi que eu comentei, é mais ou menos 1/3 capital, 2/3 dívida, assim. Porque num país que você tem taxa de juros muito alta, os fundos de dívida são indexados de alguma maneira ao CDI ou à NTNB, mais algum spread de crédito. Então, elas acabam tendo dividendos maiores. Então, a gente é uma casa muito grande em crédito, a gente tem mais ou menos dos fundos imobiliários de CRI, a gente tem mais ou menos aqui uns 30 e poucos por cento, quase 1/3 do mercado. Então, os nossos fundos são grandes. Isso me ajuda na hora de trazer dinheiro. Ano passado a gente captou bastante dinheiro. Esse ano a gente está captando. Os fundos passaram... Você teve um momento, um final de ano muito difícil para a indústria de investimentos de forma geral. Os fundos imobiliários também não passaram tranquilos por esse momento. Os fundos de tijolo caíram bastante, né? Porque o juro é para cima, a cota do tijolo cai. E aí não é muito residencial, é mais escritório, galpão, shopping, renda urbana, né? Esse tipo de classe de ativo, que é pagador de aluguel. Esse sofreu bastante. Mas mesmo os fundos de CRI, que não tiveram problemas de crédito, que estavam pagando bons dividendos e que tinham perspectiva de subir, porque o juro está subindo, também tiveram suas cotas caindo no mercado secundário. Isso voltou já um pouco ao mercado, teve uma recuperação tanto do tijolo quanto em CRI, mas ainda na média você tem um mercado assim, mais devagar. Tá? A gente, eu falo assim, a gente acredita, a gente acredita aqui, né? Se tiver algum dinheiro no mercado, a gente é um candidato a pegar pelo menos um pedacinho. É que tem momentos que não tem dinheiro nenhum. Eu diria que dezembro e janeiro, momentos super difíceis. Assim. O investidor estava muito bravo, porque ele teve um final de ano muito duro. Por quê? Porque ele botou na NTNB, aí marcou negativo lá, deu prejuízo, né? Ficou negativo. Ele botou dinheiro no fundo imobiliário, a cota caiu. Ele botou no fundo de crédito, marcação a mercado. Ele olhava, parecia tudo muito ruim, assim. E aí a gente tem uma tese, especificamente no fundo imobiliário, que você teve um crescimento muito grande no número de investidores, né? Ali mais ou menos na pandemia, que seria o último piso, né? Assim, quando caiu bastante as cotas, você tinha 1.700.000 investidores, quando você chega no final do ano passado, tem 2.800. Então, essa turma toda que entrou,
não tinha visto crises grandes ainda, eu acho que se assustou um pouco, mas acho que já corrigiu. Acho que aquele talvez que não tinha o perfil para aguentar a volatilidade da cota já vendeu e foi para outra classe de ativo. E aí a gente agora vê uma recuperação, os fundos não estão performando bem, a indústria de renda está indo bem, o mercado de crédito nos fundos com garantia real estão indo bem. Acho que isso melhorou, mas ainda não está assim, volume gigante de captação, mas eu diria que tem dinheiro, tá? Vocês baterem aqui na porta, a gente vai ter e alguns, não vou falar que é concorrentes aqui, parceiros nossos de outras casas que são atuantes nesse mercado, também tem, porque o CRI, né, e esses projetos, ele não devolve tudo de uma vez, ele vai devolvendo de pedacinho, assim. Então, naturalmente, você tem já uma volta do capital, isso viabiliza você fazer mais projetos. Então, eu acho que esse dinheiro não é um gigante problema, assim, eu acho que à medida que as coisas foram ficando um pouquinho mais claras, a gente agora parou de falar que vai subir juro, né? Então meio estabilizou, e agora a discussão é outra. Assim, talvez o Banco Central vai fazer um pequeno aumento, e a discussão agora é quando ele começa a cortar, que é uma discussão ótima para a nossa indústria. Seja para vender apartamento, mas também para captação, assim. Esse juro alto é ruim para todo mundo, né? Para o empreendedor, para as empresas. Eu falo para o investidor, não reza para ter juro alto a vida inteira, porque senão não recebe a dívida. Não, e pior que tem muito investidor de CRI, né, de fundos imobiliários de papel vinculado, que eles adoram, né? Fica o pessoal que é menos, né, sofisticado adora quando tem inflação alta, porque aumenta a rentabilidade, meu Deus do céu. Mas é só um pouquinho. O que eu falo para todo mundo, não reza para ser muito longo, porque senão daqui a pouco você tem problema de crédito. Que nenhuma empresa consegue pagar esse tamanho de juros, mais o retorno do capital e tal. Então, assim, a gente acha que o mercado vai estar esperando, já tem uma conversa, assim, ninguém sabe ainda, porque tem muitas variáveis ainda. E você tem uma situação internacional meio difícil, muito volátil, mas talvez dezembro já tenha um pequeno corte, talvez um corte importante no ano que vem, porque o juro é quase 15, se a inflação for uns 4, 5, você vai ter juro real de 10, não cabe aí. Então, acho que é um negócio talvez para cair, sei lá, o mercado fala entre 250, 300, 2,5% a 3% de redução, isso já é bom. Reduz o custo do capital e aí destrava como você falou, só de dizer, ó, não vai aumentar mais, agora vai estabilizar. Só vai começar o ciclo de Cira, o ano, a psicologia é outra, né? Concordo completamente. Essa conversa fica mais fácil com o investidor e tudo mais, assim, né? Então, eu acho que a gente vai entrar numa fase melhor. Logicamente, tem muita coisa para acontecer, né? Tem toda a parte política local brasileira que a gente, infelizmente, antecipou toda a discussão de eleição muito tempo antes da eleição. E nós vamos viver os próximos, sei lá, 18 meses, aí, talvez um pouquinho, 15 meses de agora, falando sobre isso. E faz parte, nós temos que navegar com essas assim, variáveis aí. Eu tenho conversado com algumas pessoas no mercado que falam que, na verdade, essa discussão antecipada da política tem refreado até um pouco a possibilidade de piora do humor aí, né? Porque as pessoas ficam também esperando uma possível mudança de rumo, né? Opa, pode ser que venha. Então não vamos ficar com pessimismo tão grande como poderia estar também, né? Mas, cara, eu queria lhe perguntar sobre distribuição, sobre essa parte de captação, assim. Vocês têm uma base enorme, né? Eu queria saber quantos investidores você tem na sua base. Quantos por cento das suas captações vocês fazem na própria base? Quantos por cento você faz com o Itaú? Os outros canais? Como é que está a distribuição, esse mercado da distribuição no Brasil? Bacana. Assim, em relação a vocês e o resto do mercado, como é que eles... Então, na verdade, a gente veio desenvolvendo com o banco, quando a gente começou a fazer os primeiros fundos imobiliários, né? O mais longevo que a gente tem aqui na Quiné é um fundo de tijolo chamado KNR11, que é o Quiné Renda. É o mais antigo, é um fundo lá de 2010. Então, a gente desenvolveu com o banco toda essa coisa de captação. O banco é um parceiro super importante. Por algum tempo, ele era exclusivo, nosso distribuidor, até porque a gente tinha um jeito diferente. A gente foi montando esse negócio meio... Era no mercado de 2010, 9, né, quando a gente foi criando para depois captar, assim. O pessoal falava para a gente, mas eu quero que o cliente chegue aqui, se ele tiver o dinheiro, ele já aplica. A oferta pública não é dessa maneira, mas a gente criou um produto que era desse jeito. Então, todo dia o cliente podia aplicar o dinheiro e tal. Então, a gente criou um desenho que era muito bom para vender, mas eu só conseguia fazer isso no Itaú. Aí a gente veio evoluindo os modelos, né? Então, o Itaú, ele é importante, mas hoje a gente é uma plataforma muito aberta. E quando a gente montou a empresa, esse era o combinado estratégico. Eu ia primeiro andar naturalmente com o sócio, que era alguém que nos conhecia,
mas em algum momento eu ia começar a agregar. Hoje a gente está em todas as plataformas, a gente está nos bancos, todos os bancos vendem produtos da Kinea, as plataformas digitais vendem, todo mundo mesmo tratamento, isso a gente é super... Assim, ninguém ganha mais porque é mais próximo ou mais longe, as ofertas são todas, assim, todas igualitárias, então o mesmo investidor entrando numa mesma oferta, o distribuidor ganha a mesma coisa. O Itaú ainda é bastante importante, mas cada vez mais, não é que eu quero que o Itaú reduza, eu quero que os outros caras cresçam, para a gente ter, até para a gente acessar clientes diferentes, assim. Então, os nossos fundos são muito grandes, assim. Eu tenho um fundo aqui que tem mais de 350 mil cotistas. Estou lembrando um aqui que é o KNR11, mas ele tem fundos grandes, né? Os maiores fundos da Bolsa são fundos da Kinea, como o Kinea Rendimentos, que é um fundo de CRI, e o Kinea Índice de Preços, que também é um fundo de CRI, fundos aí de tamanho de mais ou menos uns 8 bi. Tem muito investidor, assim. Então, são fundos muito antigos, isso é bom, porque tem bastante histórico e tudo mais. Mas eu diria assim, hoje a gente está em todas as plataformas, o Itaú naturalmente acaba sendo um parceiro importante e com um percentual relevante, porque tem todo esse histórico da distribuição dos produtos da gente, mas a gente tem usado cada vez mais, porque eu acho que é bom e eu quero acessar cada vez mais investidores aqui. E tem investidores que só vou acessar se eu estiver em outras casas, então todas as nossas ofertas públicas hoje vão para o mercado, para todo o distribuidor, não precisa mais ser um cliente do banco A, do banco B, ou da plataforma A ou B, todos que quiserem, logicamente, distribuir a gente. Agora, eu vou dizer que o mercado, aí falando do mercado, hoje você tem um gargalo aí na distribuição. Assim, você tem poucas casas que conseguem distribuir volumes muito grandes. Então, assim, se eu sou um fundo grande, quero fazer uma operação grande, você tem poucas casas que dão vazão a esse volume grande. Assim. Então, eu ouço aqui dos meus colegas, assim, essa coisa de... E as janelas foram... Você não fica assim 12 meses com um mercado espetacular, captando. Às vezes tem janela de 90 dias. Aí o cara dá prioridade para o follow-on, né, que é o fundo que já existe, fazer mais uma emissão é mais fácil do que o do zero, porque ele já tem um histórico. E aí eu estou chegando novo na indústria, eu sou um cara menor, o cara fala, vou fazer primeiro o fundo A, porque é mais conhecido. Vou fazer o fundo B, vou fazer o fundo da casa. Pô, na hora que chegar ele, o mercado já fechou. Quando abre de novo, ele volta de novo para os primeiros. Então, eu diria assim, esse é um grande desafio. Acho que o mercado está evoluindo, então tudo aqui é questão de evolução. Acho que ofertas menores, tem muita gente se organizando para ganhar share aqui na distribuição, mas em termos práticos, você tem uma concentração muito grande e aí todo mundo correndo para a mesma janela, com os mesmos distribuidores, e os distribuidores não conseguem vender 10 produtos ao mesmo tempo, porque ele não consegue dar foco. Ele até pode botar na plataforma, mas ele não vai fazer, ele não consegue as máquinas girarem para todos os negócios. Então, acho que isso é um desafio da indústria ainda, então acho que tem que evoluir. Muita gente reclama, tá? Porque aí é isso. Qual é o efeito disso? Taxas altas, né? Então você acaba tendo custos de transação, distribuição altos. No final do dia isso vai impactar o investidor. Algumas assets pagando parte desses custos para poder crescer, porque também se eu não tenho o tamanho, como é que eu retenho e atraio talentos? Então, acho que esse é tanto que você vê um movimento de muitas assets tentando juntar para ganhar escala, né? Porque você tem aquela infraestrutura mínima, você tem que ter um diretor de risco. Hoje é super importante você ter uma área de RI para atender teu investidor, para dar resposta rápida. Vamos falar sobre isso, isso, Carlos. Como é que é isso aí? Porque não é somente a quantidade, né? Assim, é muito diferente de lidar com um investidor qualificado, um profissional de mercado financeiro, né? É estruturado isso hoje e quais são as maiores dores e lições que você tem aprendido é um varejão, né? Em lidar com um varejão quando a gente começou... desculpe, e com a baita de uma como é que eu diria, visibilidade de influências, de relatórios mensais que não tem nenhuma outra classe de ativos. Eu digo que o fundo imobiliário ele tem uma coisa muito interessante. Ele não é um... eu falo que eu tenho um monte de chefes ou sócios aqui nos fundos, porque é uma relação direta com o fundo. Então, eu comprei a cota do fundo, a minha relação é com ele. Quem que é o gestor? Então, a relação dele é com a Kinea, não é o banco que ele comprou, ou a corretora, a distribuidora. É direto com o fundo. E quando a gente lá atrás, a características dos sócios da Kinea são pessoas que não gostam muito de se expor pessoalmente. Assim. Então, a gente falava que a gente era o no profile, né? Não fala na imprensa, até porque tinha problemas regulatórios também, quando você está fazendo uma oferta, você não pode falar.
Então era super difícil. Saiu um monte de matéria, o nosso nome nunca saía dando entrevista, nada, porque a gente achava que a gente queria falar quando era importante para o nosso investidor e tudo mais. E a gente tinha essa coisa de período de silêncio, que é imposto pela CVM e tal. Isso mudou muito. Primeiro, quando teve a pandemia, todas as nossas ofertas caíram, porque a pandemia travou tudo. E aquele momento, como não tinha nenhuma oferta, eu fui para o mercado participar de live, conversar e tal. E isso virou uma rotina. A segunda coisa que a gente percebeu é assim, a gente, dado que o cliente escolhe sozinho o fundo, eu precisava me comunicar com este investidor, e não com o banco, com o cara que recomenda. A gente também fala com ele, mas a gente queria chegar na ponta final, no cliente que escolhe, ele está lá na prateleira, né? Cheio de letrinhas. Como é que eu faço para ele falar assim, eu quero um produto da Kinea? Como é que eu faço isso? Então a gente investiu bastante em comunicação, mas aí a gente mudou o nosso chavinha aqui. No começo a gente queria falar direto, fazia live, fazia evento físico. A gente falou, não dá. Nosso investidor não está mais em São Paulo, está no Brasil todo. Nosso investidor tem tickets completamente diferentes, tem horários diferentes e tal. Então a gente investiu muito em comunicação, seja relatórios, mudou muito a linguagem para deixar uma linguagem mais acessível, vídeos, a gente faz muito vídeo, faz live, faz carta de gestor. Então a gente está comunicando para todo mundo e usando muito as redes sociais para isso. Então, quem quer receber informação da Kinea, é só se cadastrar lá no e-mail. Você vai receber live, relatório, carta de gestão, não só de imobiliário, de todos os mercados que a gente produz. Então, tem uma equipe aqui que a gente foi montada para fazer isso. Hoje a gente tem até um estúdio aqui dentro da Kinea para gravar vídeo. E essa turma fica provocando a gente. Porque o gestor, ele está preocupado lá com a gestão, com o problema do dia a dia. Tem que ter alguém falando para ele, mas conta o que você está fazendo, conta como é que é, comunica. E tem um sócio aqui que ele fala um negócio que é muito engraçado. A gente não escreve carta para parecer inteligente para os nossos parceiros de mercado. Não é o nosso objetivo. Tem gente que tem essa... Não é a carta da Dínamo, né? Não sei, eu não vou aqui falar de nenhuma carta específica, mas não é para um cara sofisticadíssimo, que ninguém vai entender. Eu quero que o cara entenda a minha cabeça, entenda o que eu estou fazendo e fala, eu gosto disso, então eu vou entrar. Porque o duro é quando o cara não entende, entra e depois ele se decepciona porque ele não entendeu que tinha um risco, ou qual era a nossa cabeça. Então, assim, não é para parecer inteligente, é para o nosso investidor entender bem, fazer boas escolhas. Não tem certo e errado. Ele precisa ouvir a nossa história, ouvir o nosso objetivo, e ele falar, eu gosto, entendi, gosto, alinhado aos meus objetivos e vou. Então, a gente investiu muito em comunicação. E a segunda coisa super importante é o time de RI. Então, a gente tem um time de comunicação de marketing, que empacota tudo isso, faz toda a curadoria, e eu tenho um time de RIs muito robusto também, uma moçada bem energizada, tem que responder tudo que chega na Kinea. E-mail, ligação. Eles já estão muito preparados, a grande maioria das perguntas ele consegue responder já automaticamente, mas se ele não... Ele é o guardião, então chegou o negócio, ele não sabe, ele tem que falar com o gestor e devolver. Então, isso também traz credibilidade, porque quando está tudo bem, a verdade é que pouca gente liga para perguntar, porque está tudo bem, ninguém liga para agradecer, não existe muito isso. A gente até recebe uns elogios e tudo mais, mas qual é meu aprendizado? Você me perguntou de aprendizado? Não foge quando a coisa não está bem. Vai lá e fala, esse é o grande aprendizado, assim. Então, a gente acreditava muito nisso. Na hora que a coisa vai... E assim, pode ter sido por um problema que você causou, a gente tem zero problema de crédito até hoje na empresa. A gente acho que acertou muito mais do que errou, mas assim, a cota cai, que não é uma coisa que você controla, mas a sensação de que tem investido, falar, tem algum problema nesse fundo aí, não é possível, não cai por nada. Vai lá e conta que cai sim, porque o juro subiu, e não porque o prédio esvaziou. Eu falo que o prédio caiu, pegou fogo, não aconteceu nada. Isso é um aprendizado desde lá do começo, assim. A primeira vez que a gente emitiu esse cotas caíram, que o juro subiu, o mercado era muito menos sofisticado do que hoje, tinha muito pouco histórico. O que a gente fez? Comunica isso, fala para as pessoas, faz um vídeo, faz uma live. Não deixa o teu investidor sem informação, porque ele está lá estressado. E eu falo para todo mundo aqui, não esqueça que é a poupança das pessoas. Tem gente que já até parou de trabalhar e está com o dinheiro lá. Ela está em casa vendo o bankline dela todo dia para negativo, ela se assusta. Então, eu tinha X, agora tenho X menos 3. Pô. E eu falo... E no fundo, assim, a decisão é individual. Você só vai realizar aquele prejuízo se você vender. Mas conta para ele que está indo bem, que não está acontecendo nada, que não tem nenhuma bomba e catástrofe para acontecer,
que a cota cai porque o juro subiu. Se ele não gostou dessa experiência, espera o juro cair de volta para a cota ajustar, e aí ele vende para não vender com prejuízo, que enquanto isso ele vai ter um dividendo que às vezes foi o grande motivador dele comprar, foi receber o dividendo, e o dividendo está pagando todo mês direitinho, às vezes está até aumentando. Então, assim, as pessoas, porque ainda você tem que precisar de muitos anos para a gente sofisticar o mercado, né? A gente é um investidor da renda fixa, um país que historicamente tem juro muito alto. Então, as pessoas, né, todo mundo está vivendo essa experiência de diversificação. Então, e a gente faz isso não só pela Quinep, para a indústria. Todos os nossos parceiros participam de um monte de associações de mercado. Essa coisa, eu vou falar educacional sem acreditar que eu sou profissional, mas assim, essa coisa de dividir, contar, explicar, todo mundo tem que fazer em todas as casas. Porque você não investe numa coisa que você não entende, você não investe numa coisa que você não acredita. Você tem que entender exatamente as características para não sofrer quando a coisa balança. Mas isso acho que melhorou muito. Essas casas estão muito mais sofisticadas, os materiais estão melhores, tem um monte de gente escrevendo sobre os fundos. Às vezes tem um pessoal aí de internet que não sabe nada, fica falando umas coisas meio malucas, assim, precisa tomar um pouco de cuidado. Mas tem muita gente séria no mercado, que eu acho ótimo quando escrevem sobre os nossos fundos, e a gente atende essa turma e contamos a história igual, não tem uma informação. Eles vão mais no detalhe, e a gente nunca vai dar nada que não esteja no relatório, então a gente trabalha muito a qualidade do nosso relatório, mas que eles possam avaliar e ter uma avaliação independente, que a gente sempre acredita no que a gente... Você fala, se o seu fundo é bom, eu falo, é bom, porque eu acredito no que eu faço, acho que o mandato está correto. Só tem um terceiro validando isso, que não tenha conflito. Então, é ótimo ter a gente falando sobre os nossos fundos e tudo mais. E o nosso trabalho é focar na gestão, ter gente lá olhando isso, comunicar bem e não tomar riscos excessivos, que quando o mercado vai um pouquinho para trás, você vai lá e destrói o dinheiro das pessoas. A gente tem uma preocupação muito com... É uma mantra, assim, preservação de capital. Ah, puto, mas tem um fundo que tá dando 30. Eu falo, gente, eu não sei fazer um negócio que dá 30, porque eu não consigo comprar. Ativo bom, eu não consigo comprar que dá tanto. Assim. Então, sempre tem uma história do cara que dá muito. Eu falo, eu não consigo entender. Eu não me esqueço de um amigo meu, que ele é gestor de um fundo, começou o fundo dele, né? E ele contou toda a estratégia dele, espetacular, todo racional fazia muito sentido. Agora, tudo dependendo de alavancagem. Cara, acabou o fundo, literalmente. Acabou. O E cara eu não acho que bom, as pessoas são maldosas, assim. Não, Às vezes as pessoas não. não tem assim, é uma mente do mal. Não é isso, ele acreditava. E quando ele está te conversando naquele momento, você vai lá, eu vou tomar uma dívida de 2 anos, em 2 anos, o mercado vai voltar, eu vou captar e pago a dívida. Isso. Eu vou crescer o fundo, eu diluo o tamanho da dívida. Porque a oportunidade de comprar as melhores coisas está no momento que o dinheiro não existe. Não conseguiu nada disso. Todo racional, tudo falava, fazia todo sentido. Mas assim, a gente tem uma preocupação muito grande aqui de dizer, tá bom, mas coisas... Essa acho que tem uma vantagem. Primeiro, quilometragem. E essa história de os sócios serem passado em banco ajuda muito, porque em banco você tem muita essa coisa de ver risco, ver risco. Eu tenho um sócio aqui, a gente vai para o comitê, ele fala assim, me conta a página do que dá errado, depois vocês me contam quão bom é o projeto. Dá errado? Quanto dá errado? A gente vai perder capital? Como é que a gente mitiga esse risco? O nosso investidor deu esse mandato para a gente? Ah, tá bom, eu tenho um fundo lá de desenvolvimento, estou vendendo para investidor de bolso grande. Tá bom. Não, agora eu estou pegando dinheiro do varejo, que o cara quer renda. Para que eu vou apimentar? Pode aumentar lá um pouquinho a TIR? Pode, o dividendo e tal. Mas se der uma para cá ou para lá, o país é instável, assim. Então você vai destruir o cara vai se apavorar. Não vamos fazer, né? Então, tem muita coisa que a gente deixou de fazer. O dinheiro da física das pessoas aqui estão nos fundos que a gente vende. Então, a gente sofre junto. Não tem nenhuma entrada diferente, saída diferente. Inclusive, tudo que eu vendo aqui, compro, eu tenho que passar pelo compliance, fica todo mundo controlando. Eu boto dinheiro, nunca vendo, porque eu falo, um dia eu erro aí as datas. Mas, assim, precisa pensar em quem está botando dinheiro lá. E esse negócio, eu falo para todo mundo que conversa com a gente, porque a gente tem muito tempo, falo, isso aqui é uma historinha de construir dia a dia, todo dia, tijolo, 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 tijolo. O dia que você dá uma derrapada grande, você perde tudo que você fez. Não tem jeito. É assim, acho que tem que ser mesmo. Então, assim, você tem que ser cuidadoso, assim. Né? Na dúvida, você não está certo, não faz. Ou vai vender para um investidor muito grande, falar, isso aqui é risco, mas tem um yield muito bom. Quer entrar? Beleza. O investidor que você acha que não tem o perfil, não vai vender um negócio muito pirotecnia aqui, que pode dar errado. Se der errado, é um desastre, assim. Show.
Carlos, chegando ao fim aqui, eu queria fazer uma última pergunta sobre mudanças regulatórias, né? A gente tem tido muita mudança aí nos últimos meses, ano passado para cá, né? Restrições de CRI, de uma série de questões. Você poderia explicar para a nossa turma, assim, quais foram as principais, no que isso impacta o mercado, né, a indústria, e no que é que isso impacta, se negativo ou possivelmente, os incorporadores, os loteadores, se isso é bom ou ruim para essa turma? Especificamente no lado de CRI, o que a gente vê aqui? Primeiro, esses são fundos, são instrumentos de captação isenta de imposto. Então, na prática, ela permite que o custo da dívida de quem consegue usar esse instrumento seja mais baixo do que diretamente num produto que não tenha isenção, e aí eu não consigo captar tão mais barato. O que o regulador vem fazendo, ele fala, olha, e a última mudança é cada vez mais o que ele vem fazendo é reduzindo as entidades elegíveis a captar usando esses instrumentos. Então, assim, ele está restringindo mais, ele está dizendo, ó, talvez eu vou limitar setorialmente, tipo de empresa e tudo mais. Eu acho que para o instrumento é positivo, porque qual que é o risco? Que chega uma hora e ele fala assim, ó, tá todo mundo abusando, tá todo mundo que não era o espírito de quando a gente montou esse veículo, que tem aqui uma questão de isenção fiscal, e eu vou passar a tributar tudo. É ruim, porque esse é um dinheiro que foi criado para o setor imobiliário e, no caso do CRA, lá, do agro, que são setores muito dependentes de funding de longo prazo. Então, assim, eu não acho que é um problema, sendo muito sincero, a gente não vê aqui o impacto no que a gente faz aqui. O lado bom é que os incorporadores não foram impactados, assim, então, na verdade, para o setor de incorporação é bem-vindo aqui, até pelo que eu li. O CRI não é exatamente a minha área aqui, mas pelo que a gente vem conversando aqui, acho que não afeta o nosso negócio que a gente está falando aqui, e talvez pode sobrar um pouco mais de dinheiro exatamente para a indústria aqui. Então, acho que não teve grandes mudanças, a gente teve muita discussão, questões fiscais no entorno dos fundos imobiliários também, mas eu posso dizer assim, no final, a gente teve aqui uma discussão daquele IVA, né, que é o imposto sobre valor agregado aqui, os fundos devem, né, a gente está conversando com o governo, o mercado, e o governo já se pronunciou sobre isso, devem ficar fora dessa discussão, então os fundos não serão contribuintes, estão regras iguais. Teve a proposta do governo aí de isentar até R$ 5.000 e cobrar das pessoas com mais renda vinda de produtos isentos, também ficou fora. Então acho que também é um bom sinal, assim, acho que cada vez mais todo mundo está entendendo que esses veículos, eles são bastante importantes para irrigar esses setores. E o setor imobiliário é um setor carente ainda de funding de longo prazo. Assim. Aí volta para a nossa conversa da poupança e tudo mais. Então, eu vejo cada vez mais uma preocupação. E não é uma coisa de gente rica, né? A gente levantou uns dados aqui, eu acho que 85% do investidor de fundo imobiliário no Brasil tem até R$ 50.000 investido. Então, falar que é coisa de rico, esse argumento caiu por terra. Assim. Na verdade, ele é um produto de entrada, ticket é bem pequenininho, ticket é senha, muito fundo agora está quebrando a cota para fazer ticket de R$ 10. E é um setor que as pessoas, de alguma maneira, têm uma familiaridade, né? Entendem mais do que eu falar de um derivativo, de investir na Rússia não, na Europa, em commodities, volatilidade. Está mais perto do imobiliário. Então, acho que é um produto de entrada. E toda vez que a gente fica falando de tributação, a gente gera desconfiança e as pessoas param de colocar dinheiro novo. Assim. Então, eu acho que tudo que veio, assim, não vejo grandes impactos de verdade. Os fundos estão performando bem, os fundos de crédito, garantia real, mercado tá juro alto, né? Mercado mais duro, assim, não estamos vendo nada em volume relevante, assim, pode acontecer um caso ali, outro ali, mas, de novo, tem a garantia real, o gestor atua rapidamente, consegue conter e dar solução. Acho que eu gosto muito desse modelo de participar de crédito quando você tem garantia, seja em infra, seja em CRI, seja em agro, porque se der alguma coisa errada que você não viu, os projetos são grandes, coisas podem acontecer ao longo da vida aqui, você tem lá um ativo para executar e tudo mais. No imobiliário a gente já testou bastante alienação fiduciária, patrimônio de afetação, sobreviveu à recuperação judicial de incorporadoras e tal. Então, essa história que a gente vai criando vai trazendo mais confiança para a gente botar mais dinheiro na indústria. Então, eu acho assim, acho que o mercado vai destravando de captação. Acho que não tem muito jeito hoje. Quem tiver o que ver essa nossa conversa aqui e falar, isso talvez não seja para mim, acho que tem que exercitar essa coisa do mercado de capitais. Acho que não tem muito volta.
vai lá, fala com a... Ah, tô na dúvida? Meu, entra, liga pra gente. Pode, ó, vou deixar aqui meu e-mail, carlos.martins@kinea.com.br. Pode me mandar, a gente vai botar uma pessoa de novos negócios para falar com vocês, assim, para entender o negócio, explicar mais no detalhe, ver se funciona para a gente ou não. Tem outras casas aí de mercado super sérias também. Acho que tem que exercitar. Acho que hoje o incorporador não dá para dizer. No mínimo para ele ir lá ouvir e falar, tá bom, não era para mim, o cara, sei lá, tickets muito grandes, taxas não estão adequadas ao que eu quero, mas tem que exercitar. Acho que é importante. Ter experiência de pelo menos um projeto, acho que ela é importante, assim, para você ver se você está preparado para fornecer informação. Essa coisa da informação ela é muito importante. Às vezes o cara é ótimo, super experiente, balanço bom, mas é desorganizado financeiramente no reporte. Eu também não consigo, porque eu preciso de alguém que consiga dividir informação, porque o meu dinheiro eu tenho responsabilidade fiduciária, então eu preciso acompanhar todo mês ali o que está acontecendo com projetos, são projetos longos, mas eu vejo cada vez mais as empresas também se preparando para isso. Assim, então, acho que o caminho é meio sem volta aqui. Show, cara. Termina aí com a gente, dando um conselho para o incorporador, o loteador que está ouvindo a gente, assim, uma coisa que geralmente não é dita para ele. Eu sempre falo, primeiro, aí eu puxar um pouco a sardinha para o meu lado, assim, acho que você tem que escolher com o que você faz negócio, assim. Acho que as pessoas, no fundo, sabem isso, né? Ter sócio ruim, né? Toda vez que a gente está aqui fazendo negócio, seja de equity, de capital, primeira coisa, acho que principalmente em capital, eu digo que metade do nosso sucesso é escolher com quem a gente faz o negócio. Então, histórico, caráter, né, princípios e tal, eu olharia isso. E eu acho que quando você está escolhendo um fundo aqui, tenta escolher as casas grandes, que estão aí há bastante tempo no mercado, e não é só a gente, tem bastante gente que já está há bastante tempo aí na indústria, que o time está lá, que o time é imobiliário, entende as tuas dores e tal. Eu acho que a experiência é mais rica aqui. Uma casa grande, que é importante, você vai sempre ter um time lá, o cara que te atender no começo vai ser o cara que tá lá continuando a empresa, se tiver alguma desentendimento sobre o que foi combinado, a pessoa está lá, né? Empresas que o time gira demais é ruim, perde histórico, né? E gente que o business seja importante, né? Porque, de novo, eu falo para todo mundo, eu quero que tudo que a gente faça negócio, eu ganhe dinheiro, mas o sócio também ganhe. Para que ele queira fazer o segundo negócio com a gente. Porque o nosso negócio é fazer... Eu não quero ter 300 parceiros, eu quero ter uns 50 que faz várias vezes. Para mim é muito melhor. Eu ganho escala, ele entende o nosso modelo e tudo mais. Acho que isso é um. E dois, essa coisa de não corre de mercado de capitais. Assim, todo mundo é elegível. A gente tem empresas do Brasil inteiro em coisas diversas aqui. Exercitem. Assim, acho que isso é importante. E pela primeira vez de verdade, eu acredito que não tem outro caminho. Assim, vai ter que passar por esse mercado. O juro pode estar mais alto, mas daqui a pouco nós já estamos falando. A perspectiva talvez daqui 6 meses, 9 meses, a gente já esteja no juro 3% mais baixo. Se eu fizer a conta, não vai estar muito diferente do TR lá mais. Então, acho que tem que olhar para isso, assim, acho que tem que alocar tempo, ir conversar com as pessoas tal. E de novo, não é um produto só para o pessoal que está em São Paulo. Logicamente, São Paulo é mais fácil, porque eu estou aqui, eu vejo a obra, mas muita gente está olhando para fora de São Paulo, tem muita gente boa, experiente, séria, que faz muita coisa bacana e que a gente nem conhece. Então, Tem muita gente boa por esse é o aí. pessoal que eu acho que tem que arriscar, tem que vir. De novo, a gente atende todo mundo aqui, e a gente é super sincero. A gente pode falar, olha, acho que não é pra gente, mas conversa super direta. O não rápido é melhor do que o não demorado, mas, assim, essa é matéria-prima pra gente. A gente precisa de parceiros que queiram financiar, que queiram sociedade, queiram fazer permuta, senão a gente também não tem negócios aqui. Então, a gente sempre tenta ser criativo. E eu acho que os fundos têm um pouco mais de liberalidade do que talvez o banco, porque o banco tem um monte de questões de alocação de capital e tudo mais que o fundo não tem, o capital é perpétuo. Então, acho que a gente consegue ser um pouco mais criativo, mais flexível também, dentro dos limites do que seja mitigação de risco. Mas acho que o mercado está mais sofisticado, até do lado dos gestores também já viram bastante coisa e tal. Verdade. Acho que Todo mundo agora tem aprendeu muita gente muito, que né? está. Nos últimos Acho que a anos. gente já viu bastante coisa. A gente aqui mesmo já viu bastante história para contar. E isso veio melhorando o nosso processo. Assim. Então, o time robusto e tal. Acho que tem em outros lugares, tem aqui também. O que eu conto é que a gente já fez muita coisa aqui. E quem tem dúvida, a gente já fez com tanta gente aqui. Tem uma chance de alguém conhecer alguém que já fez negócio com a Kinea. Liga pro cara e pergunta como é que são os caras aí. Acho que isso é um outro jeito também. Checa.
que isso é importante também, que você vai ficar de mão dada aí uns 5 anos, né? O projeto normalmente é esse prazo. Eu acho que isso é importante também, fazer A gente faz gente... check-in do tomador e tem que fazer check-in de quem vai ser o seu parceiro. Perfeito. Esse é um conselho que eu tenho dado muito. Nos últimos anos, nosso setor, aqui na DIT também, tiveram muitos casos de empreendedores que tiveram sérios problemas com alguns gestores que realmente tem que fazer esse check, tem que dar uma ligada. Né? Mas é isso, Carlos, queria te agradecer, né? Foi muito bom o papo aí, conhecer melhor aí a tua visão, a Quinéa, e saber se você tem alguma palavra final aí, alguma consideração final para fazer. Não, primeiro agradecer, assim, essa conversa super boa aqui, foi ótima. Estou sempre à disposição, entre em contato com a gente. Quem for investidor, podem usar nossos canais. Quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz, entra lá, se inscreve. A gente manda todos os materiais de tudo que a gente tem de fundo listado. Vocês vão ouvir um pouquinho do que a gente faz aqui na empresa. Quanto mais gente conhecer o nosso trabalho, acho que é melhor. E, de novo, é exercitar aqui. E eu sempre falo para uma coisa, apesar de eu querer dar crédito e tal, sempre prestar cuidado para não alavancar demais os projetos aí também. Tem tudo sendo uma estrutura saudável, assim. Essa coisa de alavancagem máxima, assim, eu já vi muita gente, as empresas sumirem com essas histórias, isso é ruim. Então, tudo tem que ser bem balanceado e, de novo, e eu falo que quando você fala de dívida, é bom dever para um cara grande, que ele tem fôlego para sentar e acomodar, e do que talvez um cara que está mais apertado, o dinheiro dele vai embora, tal. Isso vale para banco, isso vale para fundos, isso vale para todo mundo. Mas mais que você falou, acho que você disse aí, faz o check-in de quem é o cara que você vai fazer negócio. Acho que isso é mais importante aqui, porque quando o sentimento aqui, a coisa é de fazer o negócio para frente, para dar certo e tal, você senta na mesa e organiza. Dificuldade vai ter, né? A gente, de novo, o ciclo é muito longo, o mercado é muito volátil. Então, acho que quando está todo mundo alinhado para o mesmo objetivo, as coisas fluem muito melhores. Assim. Então, tem que conseguir encontrar essas pessoas, e tem muita gente. Acho que tem muito pouca gente que não é alinhado, mas você tem que fugir desses aí, que senão é dor de cabeça. Concordo. Carlos, muito obrigado. Valeu pela sua atenção Obrigado e pelo pelo ótimo convite. papo, hein? Grande abraço. Até mais.